Momento EBD. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Momento EBD. E hoje nós vamos conhecer a sala Internautas. Estamos com uma visita ilustre dos 4 professores lá da sala, que são as professoras Rosângela e a professora e vice-superintendente Roberta Lemos. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde. E hoje nós vamos conversar a respeito do desenvolvimento cristão, da importância do ensino, da importância da escola bíblica dominical para essa fase, né, difícil da adolescência. Todos nós passamos, quem não passou está passando, e nós estamos os auxiliando, não é isso? E eu pergunto para vocês, qual é a importância da escola bíblica dominical para o desenvolvimento cristão dos adolescentes? Bem, a EBD é fundamental, não só para os adolescentes, mas para todo cristão. Porque, como o nome diz, a escola bíblica, ela nos dá subsídio para conhecer mais a Bíblia, a palavra de Deus, e crescer, né, nesse conhecimento. Então, é muito importante. Isso, né? Conhecer a Deus, né? Para que a gente também se conheça, né? Conhecer a si próprio e poder ter uma caminhada com Cristo, né? Amando, praticando a justiça, amando a benignidade, andando humildemente com Ele, confiando no eterno amor de Deus, né? Para ser professor da escola bíblica dominical, né, é importante a fase do planejamento que antecede a aula e quais são os materiais que são utilizados, né, para justamente organizar essa aula, para que seja uma aula motivadora ali para os adolescentes, né? Porque nós bem sabemos que rapidamente eles tiram foco, eles estão muito ligados àquilo que é mais de uma intensidade maior, ou que seja de uma rapidez como a internet, né? Que tenha muito mais informação ou qualquer outra coisa do que literalmente o conteúdo, né? E principalmente um conteúdo bíblico, porque ele é um pouquinho mais difícil de se estudar, né? De um entendimento maior, na verdade. Eu acho que o planejamento é imprescindível, né? A gente tem revistas, são muito boas as revistas que a gente tem adotado, né? E a gente pega esse material, a Bíblia, eu uso muito a Bíblia de Estudo de Genebra, que eu acho maravilhosa. A gente ainda tem a parte dos cânticos, quando a gente estudou os Salmos, a gente procurou também sempre colocar um cântico de acordo, né, com o Salmo que a gente estava estudando. Mas, assim, eu acho fundamental. Planejar em tudo é fundamental. Porque quem não planeja sempre fracassa, né? Então, planejar em qualquer área da vida é fundamental. E fazer as coisas de Deus com excelência é uma premissa nossa, de todo cristão. Então, é claro que a gente tem que se debruçar preparando essa aula. E eu digo muito, o professor ele é o maior privilegiado, porque é o primeiro a ser ministrado pela palavra de Deus. Quando a gente para preparar uma aula, para trazer um conteúdo, então Deus primeiro ministra ao nosso coração. Fala com a gente através do estudo da palavra. E as aulas são centradas totalmente na palavra. A gente usa a revista só como um guia, um roteiro, mas é o tempo todo abrindo a palavra de Deus, lendo com os adolescentes, fazendo com que eles leiam essa palavra. Isso, e não quer dizer que a gente a aula vai sair tal e qual foi preparada, né? Sim. Sempre tem as modificações, assim, mas é isso. O planejamento, ele, na verdade, ele é um norte. É um guia, né? Verdade. Como na escola secular, a educação ela é uma parceria da escola com a família, né? E quando a gente fala de educação cristã, qual é a responsabilidade da igreja? Complementar a função dos pais em casa. Então, é trazer com seriedade a palavra, sem desvirtuar, é se aprofundar no estudo para trazer uma palavra pura, séria, ter seriedade na abordagem da palavra de Deus, na doutrina. Agora, os pais, eles passam muito mais tempo com os filhos do que o professor de escola bíblica. Eles passam a semana inteira. Então, eu acho assim, importantíssimo os filhos verem nos pais a vida cristã. Verem que os pais têm uma vida devocional, que os pais leem Bíblia, que os pais amam a palavra.
levam a sério a palavra de Deus. Isso, e além disso, né, que amam a palavra, ver os pais, né, tendo essa vida de disciplina, de busca e praticando, né? E isso aí vem a questão, não só na família, os adolescentes verem os pais praticando aquilo que eles estão aprendendo na palavra e a igreja também. E aí entra os adultos, entra os jovens, todas as pessoas com quem eles estão convivendo aqui na igreja. A gente tem que aprender a palavra, mas a gente tem que aprender a palavra para viver a palavra, né? Não adianta aprender para só ter conhecimento, né? Um conhecimento só de teoria, né? Sem a prática, né? Não seria estarmos trabalhando para uma fé viva, na verdade. Agora, no primeiro semestre, foi estudado os Salmos, né? E os meninos na idade lá da sala, né, que é uma idade entre 13 e 17 anos, né, a idade da adolescência, o adolescer, né, na verdade, apesar de ser um termo novo, né, na Bíblia realmente não existe exatamente ipsilita esse termo, mas é uma fase em que as emoções estão muito instáveis, na verdade, eles têm uma necessidade muito grande de autoafirmação, uma necessidade muito grande de aceitação, né, Roberta e Rosângela? E a gente vê isso nos Salmos, né, no Salmo de Davi. Então, como foi estudar, né, os Salmos nessa perspectiva das emoções, o quanto isso foi importante para os meninos agora no primeiro semestre? Muito importante, porque os salmos, eles são um instrumento para dar vazão às emoções. Então, nos salmos, você pode acompanhar o salmista, o escritor sagrado, e orar junto com ele. Se juntar a ele naquelas emoções, boas ou más, ou de tristeza, ou de revolta, ou de angústia, ou de gratidão a Deus. Então, nos salmos, os salmos são poemas lindíssimos, e que cristãos, que pessoas que amam a Deus fizeram, e nós podemos e devemos nos unir a eles, lendo aqueles salmos e nos dirigindo ao Senhor, parafraseando os salmos. A gente falou isso na sala com os meninos. Parafrasear os salmos é muito gostoso, porque é uma maneira de orar, de levar ao Senhor aquilo dali nas nossas palavras. E também entender, né, que o cristão, o fato de sermos cristãos, isso não quer dizer que não teremos dias tristes, não teremos dias de angústia, né? Saber que as emoções, né, na sua amplitude, na sua diversidade, elas estão presentes na vida do cristão, né? Ser cristão não é só felicidade. E nesse ponto a gente já tem um pouquinho mais na frente deles, né, em termos de vida, ajuda muito, porque assim, como a gente já viveu muito tudo aquilo que a gente está lendo na Bíblia, de todas aquelas emoções, eu acho que praticamente a gente já passou e vivenciou muito aquilo, e até assim, na dificuldade a gente já teve o socorro daquele que é a nossa rocha, né? Nas alegrias a gente já aprendeu que a alegria vem dele, né? Na angústia, a gente sabe quem é o nosso socorro e sabe quem é a nossa fortaleza, né? E é a fonte de toda alegria, de paz, saber que tem paz em Deus pela presença dele. Isso é o que basta para a gente. E, acima de tudo, ter uma vida grata a Deus pelo que ele é na vida da gente. Eles estão num mundo assim, extremamente interativo e muito rápido. Um clique, eu já tenho ali acesso a um mundo de informação, de interação, né? E como é que podemos fazer para motivar esses meninos dentro da sala de aula, já que perpassa muita leitura, a reflexão? Como é que é o malabares do professor da escola bíblica dominical? Bom, na verdade, eu procuro encarar isso de uma forma muito simples, né? Eu acho que a palavra, que o evangelho é bem simples, então a gente procura organizar a aula, planejar a aula de forma que dê para todos, né? Principalmente a partir de agora, assim, cada dia a gente aprende alguma coisa com alguém, né? Então a gente teve essa oportunidade de participar de um curso em que as pessoas
acompanhavam o preletor toda a leitura da Bíblia. Então, a gente começou a colocar isso também para eles, né? Então, a gente prepara a aula, a gente compartilha todo o conteúdo da aula com eles pelo próprio WhatsApp, e a gente tem acesso, a gente lê a palavra, vai no roteiro da aula, vai seguindo. Vai expondo a palavra. Vai expondo a palavra e lendo junto. As aulas são bem expositivas da palavra. Né? E interativas também, Sim. né? Quando eles saem, a Sim. gente ouve, né? Que houve uma interação. Já vi que teve música também, salmos cantados e tocados dentro da sala de aula, né? Muito bom. E para concluirmos, eu gostaria, né? Abro o espaço para que vocês deixem um recadinho, tanto para os meninos que estão matriculados, né, que fazem parte já, e principalmente para aqueles que ainda não fazem, né, aquele que ainda tem alguma dúvida, por que é que eu tenho mesmo que ir para a escola bíblica dominical? Bom, eu tive o privilégio de ir para a escola bíblica desde os 3 palavrinhas só, né, a gente estava conversando. Então, o recado que eu dou, não existe melhor lugar para a gente estar do que no centro da vontade de Deus. Né? Mesmo quando a gente não compreende qualquer circunstância que a gente está passando, que está ao nosso redor, a gente sabe que o nosso Deus ele é soberano na nossa vida. Então, conhecer a Deus e conhecer a gente mesmo para que a gente possa caminhar, né? Desenvolver uma vida cristã. Caminhar e ser feliz. Ser feliz não quer dizer que a gente não vá ter tempo de dificuldade, mas é ser feliz porque a gente está repleto da presença de Deus. Né? E eu deixo também um recado para os pais, principalmente. Né? A igreja toda, claro, precisa viver o evangelho, né? Mostrar para o adolescente que é fiel à palavra, né? A fidelidade à palavra de Deus. Mas os pais, principalmente, ser fiéis à palavra dentro de casa e ter o compromisso de trazer o adolescente para a igreja, para a escola bíblica, para os cultos, para as atividades da União Presbiteriana de Adolescentes, para os qual for a atividade que tem aqui na igreja, traga seu filho, fique dependendo da atividade, se for uma atividade para a igreja toda, estejam sempre juntos. É isso, a Rosângela já falou o mais importante. Eu queria destacar também que no mundo de hoje, um mundo que está cada vez mais se voltando contra o cristão, contra os valores do reino de Deus, o conhecer a palavra de Deus, o aprender a Bíblia é muito mais importante do que há uns 20 anos atrás, para podermos dar a razão da nossa fé. Essa razão está sendo o tempo todo demandada de nós, dos jovens nas faculdades, nas escolas. Muitas vezes eles são colocados contra a parede da razão da fé. Por que eles são diferentes? Por que eles vivem dessa maneira? Por que eles creem dessa maneira? Então, para que nós possamos responder, você, jovem, possa responder qual é a razão da sua fé, fundamentar a sua fé e honrar a Deus com seu conhecimento da palavra, mostrar quem é Deus verdadeiramente, o verdadeiro Deus. Né? É muito importante isso. Assim, só mais uma coisa, a gente vê muito nas aulas, muitas vezes assim, os princípios, os valores que se tem hoje aí pregando, né, fora da igreja, como são completamente opostos ao que a gente vai e estuda na palavra, né? Então, assim, a gente bate muito nessa tecla. Por exemplo, siga seu coração. Seja feliz. Seja feliz, siga seu coração. O importante é ser feliz. Aí a gente vai lá na Bíblia e diz, olha, o coração é enganoso. Né? E várias outras passagens que a gente teve a oportunidade de ver. E outros tantos princípios que a gente vê por aí. Então, tem que estar firme. E a própria palavra diz, né, que meu povo ele parece por falta de conhecimento. Exatamente. Então, a escola bíblica dominical, ela vem justamente para poder fortalecer, né? Como diz a minha amiga Roberta, fortalecer a musculatura. A espiritual. Exatamente. Domingo é dia do Senhor. Domingo também é dia da Escola Bíblica Dominical. Venham! E até o próximo Momento EBD.